Olha, ontem, o Peção, meu marido, leu um drone de Vene Casagrande com muita tristeza. Ele me cutucou, eu estava deitada, ele, o que é isso aqui? Olha só o que o Vene colocou. O que você colocou, seu Vene Casagrande? Bom, vamos lá, vamos contextualizar. Ontem eu tive que apurar uma informação do Vasco, já que o nosso Pedrosa está de férias, aí eu tenho que substituir o Pedrosa nessas apurações. E aí fui apurar uma situação do Vasco envolvendo um zagueiro do Curitiba, que o Vasco tem interesse. Fica aí o suspense no ar, já a gente fala. Quem será? E aí, eu conversando com essa pessoa do Vasco foi bem franco comigo, porque eu fiz uma pergunta. Cara, esse zagueiro, já dei uma dica, esse jogador aí, faz parte daquele pacote de reforços que vão chamar a atenção? E a pessoa foi bem franca comigo, falou, Vene, olha só, o torcedor que acha que vai ter contratação de peso, contratação de parar aeroporto, está totalmente enganado. Eu falei, olha só, isso que você está me falando é informação, eu vou soltar. Ele falou, você pode até soltar, inclusive vai me ajudar se você soltar isso, porque o torcedor está com uma expectativa muito grande e não vai ter contratação de parar aeroporto, não vai ter contratação que vai chamar atenção no mercado, muito pelo contrário. A ideia da diretoria do Vasco, junto com a 77, é reformular o elenco, gastar pouco nesse momento, pensando baixo, pensando pés no chão, e aí, a longo prazo, brigar por grandes títulos. Mas contratação de peso não vai ter. A ideia inicial nessa janela de transferência, segundo essa pessoa, é reformular o elenco. Inclusive, o Vasco já está soltando comunicado aí, dizendo que jogadores estão sendo liberados. Exemplo, o Alex Teixeira já foi liberado, já foi comunicado. São vários jogadores que vão deixar o elenco. Só que o Vasco ele não vai fazer contratação de peso agora. E essa é a verdade. Eu vi muitos torcedores do Vasco reclamando comigo, falando, cara, mas eu sou jornalista, eu tenho que trazer a verdade. O que o Alexandre Matos então veio fazer no Vasco? O Alexandre Matos veio fazer no Vasco justamente isso. Porque na minha concepção, ele é um cara muito bom, conceituado no mercado, que pode fazer esse trabalho muito bem no Vasco. Aí, depois de falar isso aí, ele leu o drone do Vene, bravo com o Vene. Eu falei, o Vene não tem nada a ver com isso. Não tem nada com isso. O Vene, ele só conta a fofoca. É isso. Ele não ele não faz a fofoca acontecer, ele só conta. E aí, Flávio Nick, o meu marido me pergunta, e os 200 milhões? A pessoa me falou isso, eu fiz essa pergunta. E os 200 milhões? Ele falou, Vene, não são 200 milhões para contratação, são 200 milhões para pagar salário, são 200 milhões para ajeitar CT. Uma parte ali é para contratação. E deu até o exemplo do Flamengo, porque dá para ver no noticiário que o Flamengo vai ter 160 milhões de contratação. Para contratação. Para contratação, apenas para contratação. Esses 200 milhões do Vasco não é apenas para contratação. Mas você sabe que na semana passada eu tentei fazer uma comparação de valores aqui entre Flamengo e Vasco quando a gente recebeu as notícias dos valores. O Vene trouxe o valor do Flamengo para contratação e o Pedrosa são 240, né? Isso. 240 milhões do Vasco. E aí eu falei, olha aí, Pedrosa, você tá com mais dinheiro que ele. E o Pedrosa, na semana passada, já havia falado aqui, ô Vinick. Não, Fernanda, mas peraí, vamos entender bonitinho. O do Flamengo é para contratação. O do Vasco é grana para melhorar CT, para pagar salário, para ajeitar as coisas. E também para trazer um retoque ou outro. Mas não uma grana só voltada para fazer contratação, Flavinho. E aí, essa é a dúvida do torcedor, né? O torcedor fica frustrado porque, entrou grana, chegou Alexandre Matos, então vem o Messi, vem o Cristiano Ronaldo. Não é por aí. Primeiro o Vasco tem que arrumar a casa. Como o Flamengo fez lá em 2013, na gestão do Bandeira de Melo. Primeiro arrumou a casa, dívidas, estrutura, né, do clube, centro de treinamento, para depois se montar um time milionário e acertar nas contratações pontuais, trazer uma grande estrela. O Vasco primeiro tem que arrumar ali, a casa já está arrumando, mas para depois pensar numa grande estrela. E se tiver uma grana separada ali realmente para contratação, por exemplo, 100 milhões, o Flamengo está com a casa arrumada, ele pode pegar esses 100 milhões e investir num De La Cruz, em um jogador. O Vasco vai pensar em outras posições, vai pensar em trazer, de repente, com esse mesmo valor, uns 5, 6 jogadores, para pensar em formar o elenco e arrumar a casa, depois chegar um medalhão. E sabe para que serve o Alexandre Matos? Ele serve para trazer reforços que não vão precisar custar 240 milhões. Pelo contrário, ele vai pensar na experiência que ele tem no mercado, na credibilidade que ele tem, com a voz dele, trazer jogadores por empréstimo, trazer jogador que custe mais barato e que vai conseguir trazer um Vasco competitivo na temporada. Esse jogador, que é tratado como oportunidade de mercado, que poderia ir para um outro clube da Série A, pode ir para o Vasco por causa do Alexandre Matos. Exato.
Isso é muito comum no futebol. É isso, exatamente. Credibilidade. E, cara, ele é um cara que tem um poder de convencimento muito grande. E o Alexandre Ele já Matos... te convenceu de alguma coisa, Veni? Ele já me convenceu a não soltar uma notícia, o Alexandre Matos. Eu lembro dessa. Mas tudo bem, valeu a pena. Mas ele é um cara que faz um trabalho muito bem. Por exemplo, o Júnior Alonso é um jogador muito bem avaliado. Só que o Vasco não vai contratar, porque está fora do perfil. Primeiro, pela idade, segundo, pelo valor. Terceiro, que não tem como o Vasco manter esse jogador hoje no elenco. Você falou do Alex Teixeira, que está indo embora do Vasco. Você tem mais alguma coisa? Esse é um drone seu, né, Veni? É um drone. O Vasco já comunicou ao Alex Teixeira que ele não vai ficar. Eu sei de um clube que tem o desejo de contratá-lo, que é o Vitória, que acabou de subir para a Série A. O Vitória está fazendo contratações interessantes aí para tentar se manter na Série A e está tentando o Alex Teixeira. Agora, se vai conseguir ou não, eu não sei. Depende muito do que o Alex Teixeira quer para a carreira dele nesse momento. Um beijo para esse cara sensacional, que é o Alex Teixeira, uma família linda, um cara espetacular, vascaíno. E no ano passado, no momento que o Vasco voltou para a Série A, que a gente fala que a torcida empurrou, ele foi um personagem importantíssimo. E internamente também, com a chegada do Paier, tecnicamente, ele é um cara incrível. Um beijo aí, muito sucesso pro Alex Teixeira. Agora tem que falar isso aí. Ah, não! Parou! Qual é, cara? Não.